Então, fala pessoal, a gente está começando o nosso primeiro podcast aqui e hoje a gente trouxe uma convidada super especial que aceitou ser a cobaia do primeiro podcast, do próximo bloco, que é a Camila. Muito obrigado, Camila, por ter aparecido aqui, né? Você não deu bolo na gente, resolveu aparecer pra gente conversar. Hoje eu vim. Imagina, eu agradeço o convite, estou muito feliz de começar esse podcast aí com vocês. Fiquei muito feliz pelo convite. E essa é a Camila Piazeta, tá? Eu falei que ia falar o nome completo dela e acabei falando só o primeiro, mas é a Camila Piazeta. Imagina. Tá contente de estar aqui? Tô muito feliz. Tá ansiosa? Tô um pouquinho nervosa, mas vai dar tudo certo. Eu tô extremamente ansioso também. Mas me diz, aproveitando já, quem que é a Camila? O que você faz? O que a Camila Piazeta faz no dia a dia? O que é interessante? Então, eu sou arquiteta, me formei em arquitetura, comecei a trabalhar com um escritório próprio e logo em seguida já comecei a trabalhar com móveis planejados, que é a minha verdadeira paixão, é a parte da desenho de arquitetura móveis? que eu amo e tô até hoje trabalhando lá, então gosto bastante. E aí no meio tempo eu invento moda, né? Aproveitar, né? Faço um monte de coisa em casa, vivo reformando, fazendo meus projetinhos, faço você mesmo. Então tô sempre inventando umas modas por aí. Perfeito. E a gente acompanha muito você no Instagram, a gente sabe que você se mudou agora para um apartamento, o famoso apartamento do Taquinho, né? A gente vai deixar até o Instagram da Camila aí para vocês seguirem ela e acompanhar essa trajetória. Essa loucura que é. Essa loucura de achando que é fácil só porque é arquiteta, de um dia pro outro vai fazer assim, vai estar tudo resolvido. Gente. Qual que é a parte mais difícil de mudar e ter que fazer o projeto primeiro? Você vai ter que pensar num projeto pro teu próprio apartamento. O projeto, eu me mudei, eu peguei as chaves em novembro, né? Então já podia tirar medida, fazer projeto, desenhar a planta e tal. Eu fui fazer o projeto faz 2 semanas. Então, teu um prazo, já tá quase tudo pronto, okay. Mas eu resolvi fazer um projeto agora. O prazo ok. Então esse é o primeiro... Fazer um projeto pra você mesmo é muito difícil. Nossa imagino. Senhora. Eu acho que a gente tem tanta noção, assim, de todas as possibilidades que a gente fica tipo, eu decido fazer uma coisa. Mas eu sei que eu poderia fazer assim, assim, assim. Daí eu fiz, mas assim também ia ficar legal. Mas assim também. E aí você vai viajando. Numa etapa, quando você pega um cliente fora, que não é o teu apartamento, você tem a etapa do briefing lá, né? Que você tem que fazer uma entrevista com o cliente, basicamente, para você não colocar uma coluna romana no meio da sala e o cliente é super minimalista. Exato. Como que você faz isso para você? Você fica mudando de ideia? Não faz? Então perfeito. Essa é a melhor resposta. Cara, eu fico mudando de ideia o tempo inteiro, assim. Quando eu já comecei a pensar no projeto, eu falava assim, isso aqui eu não vou fazer, isso aqui eu não gosto, isso aqui não é meu estilo. Uhum. E agora eu tô fazendo tudo que eu falei que eu não ia fazer. Alguma então coisa... vai mudando. É isso que eu ia perguntar. Alguma coisa se você manteve desde o início pro desenvolvimento do projeto até agora, que você falou, não, eu quero executar desde o início e eu vou manter essa ideia, um ambiente específico, algumas cores, não sei, alguma coisa assim. Provavelmente o meu hall de entrada, que quando eu vi o apartamento eu já falei, aqui eu quero fazer uma coisa bem colorida, bem diferente, bem louca, mas como eu não fiz ainda, pode ser que mude. Pode ser que mude. Ainda estou com a ideia, mas pode ser que mude. Perfeito. A minha sala de TV, que eu já tinha uma ideia também, eu já mudei tudo, já vou colocar uns boiseries lá, falei que eu nunca vou pôr boiseries na minha casa. E é isso aí, vai mudando, né? Conforme você vai pensando e as coisas vão se encaminhando, assim, então... É que eu acho que talvez seja complicado para você conseguir definir um estilo específico para ti, porque você deve fazer projetos de tudo que é tipo, né? Sim. Então você pega alguma coisa de um projeto que você acha legal, de outro também, só que tem que cuidar para não virar um negócio muito louco. Um Frankenstein. Um showroom, né? Porque daí você vai ter vários estilos. Mas para você é fácil de adaptar e fazer um ambiente... Não é muito porque eu tenho muitos estilos. Eu gosto do minimalista, eu gosto do bem colorido, eu gosto do boho, eu gosto do moderno, eu gosto de muitas coisas ao mesmo tempo. Assim. Então eu tô tentando misturar um pouco de cada e fazer uma coisa bem maluca, assim. Mas... E o que você acha que foi mais difícil para você de elaborar um projeto, de pensar nas ideias? Você acha que veio rápido a ideia de você desenhar os próprios ambientes, os móveis, algumas assim? Coisas sim, porque algumas coisas meio que vão... você entra e você já sabe, aqui vai ser a sala de TV e meio que não tem muito o que mudar, né? Não vai ser uma cozinha, por exemplo. Mas
É muito difícil, porque cada dia eu tenho uma ideia nova. Então, às vezes eu tô fazendo um negócio e aí eu olho e falo, mas e se eu mudar isso? Sabe, é uma loucura. E a minha cabeça, ela é assim, ela não para. A ideia fixa é difícil de manter, né? É difícil. Então, algumas coisas eu já olhei, tipo, tem um cantinho lá que eu quero fazer uma adega. Então, quando eu entrei, eu já olhei e falei, aqui é perfeito pra uma adega. Então, ali já, por enquanto, ainda está mantendo ainda vai ser uma adega. Ainda vai ser uma adega. Não, perfeito. E é claro que a gente acompanha também e vê que dentro de toda essa reforma surgiram algumas coisas diferentes que você talvez não tinha uma mega aplicação antes, tipo uma reforma de um móvel, coisas nesse sentido, né? Sim. De onde que veio essa vontade de fazer uma reforma de um móvel em si? Então, de vários fatores, né? A falta de dinheiro é uma delas, que eu não vou sair comprando tudo. Então, eu aproveitei coisas que eu tinha, mas eu sempre fui, assim, de mexer nas coisas, assim, tentar aproveitar e dar um outro significado. Às vezes eu pegava uma mesinha e fazia um banquinho, eu pegava um negócio e transformava. Então eu sempre vim desse lado, assim, né? Até na minha família é muito, muito engraçado, assim, porque a parte da minha mãe é toda artista, assim, a minha mãe, minha avó, minha bisavó, então elas pintam, bordam, tem um monte de louça pintada pela minha bisavó, minha mãe borda. Então desde pequena minha mãe me levava em aula fazia colagem com guardanapo, aula de biscuit, aula de pintura em madeira, aula de não sei o quê. Então eu fiz de tudo, assim. Eu, de pequenininha, fazia boneca costurada, enchia, achava o máximo. Faz então, ainda ou não? Ainda, hoje não. Hoje eu fui pra outros, faço macramê, faço outras coisas. Mas veio daí, então, a inspiração, veio disso, a vontade? e da parte do meu pai também, porque meu pai, ele é engenheiro, meu irmão também, então eles também foram sempre de botar a mão na massa, assim, a gente tem uma chácara, e meio que meu pai que construiu, com ajuda, mas meu pai que fez o projeto, construiu a casa, construiu a cama, fez tudo, assim, sabe? Então, eu já nasci nesse meio, assim, tipo, vamos se jogar. Então a tua inspiração é natural, basicamente. É meio natural, assim. Então é legal, porque é uma coisa que flui muito leve, assim, pra mim, sabe? Eu não penso, nossa, mas será que vou pegar um móvel? Não, eu vou, tipo, vou pegar esse móvel e vamos dar uma cara nova. Tipo, uma coisa... E você, qual foi o móvel mais difícil que... Tipo, ter uma ideia do que você vai fazer com ele? Porque você não consegue modificar um móvel, né? Sei lá... Uma mesa vai continuar sendo uma mesa, talvez. Teve algum móvel que deu mais trabalho? Assim, o móvel da minha sala, que foi o último que eu fiz agora, deu muito trabalho. Que móvel Ele que era? Ele era um móvel muito grande, então até pra levar pro apartamento já deu muito trabalho. A gente teve que... O tampo dele é único, né? Então não tinha como desmontar e a gente não sabia como que ele foi feito, então não sabia se eu ia conseguir desmontar, se eu ia ter que tirar chapa por chapa e montar tudo de novo. No fim a gente conseguiu separar em 2 módulos e veio. Mas assim, ele tava detonado. E tinha uma estante em cima, então ele tava cheio de buracos, assim, uns buracos grandes no tampo. Aí pra ajudar eu escolhi pintar ele de uma cor quase branco, um off-white, assim, que deu muito trabalho. E não só pintou, foi fez mais coisa de mãos. Sério? Aí eu... e ele tem aquelas molduras, né, mais provençal, assim. Você então... tem foto? A gente coloca daí no... Tenho. E... Quer que eu... Não, acho que eu consigo ver, depois a gente coloca na edição, coisa. Mas é um móvel bem grande. Vocês vão ver aí na edição, que eu acho que não imaginaria a Camila mexendo com isso. E ele tem as molduras, então a moldura é muito chatinha de pintar, assim, você tem que ir com o pincel, depois tem que ir com o rolinho pra tirar a marca do pincel. Eu fiz tudo. Você comprou a tinta e você pintou. Meu pai me ajudou a montar lá em casa, né, porque precisava de mais uma pessoa pra segurar, mas eu emassei, lixei, pintei... E você já sabia fazer uma reforma de imóvel, assim, ou você foi tirando ideia? Foi fazendo do jeito que dava. É isso que é importante. É tentativa e erro, assim, no meu caso, né? Eu faço isso pra mim. Então, assim, se der errado... Eu faço de novo. Tanto que eu peguei uma mesinha que eu tinha na chácara também, tava parado lá, pra usar como criado mudo. E aí eu comprei uma tinta que eu sei que não é ideal pra pintar madeira, eu sei que ela não ia durar tanto, mas enfim, era a tinta que eu tinha, queria pintar a parede também. Então assim, eu vou fazendo, sabe? Eu falei, se der errado com essa tinta, depois eu compro outra e pinto. Porque você não aprende na faculdade, né? Não tem uma disciplina lá, reforma de móveis. Não, gostaria. Você vai fazendo da forma que você vai pegando experiência, ou vendo o pessoal fazendo. Esse ano...
comecei a seguir bastante gente que faz isso. Nos Estados Unidos é muito comum, né? Porque eles descartam os móveis na rua, assim, e tem muita gente que pega pra reformar e vender. Uma coisa muito comum lá. Aqui a gente não vê tanto, né? Porque acho que meio que é descartado, assim. Mas dá pra fazer muita coisa, fica muito legal, assim. E teve algum outro móvel que você formou que foi legal, assim? Alguma coisa pequena, talvez? Uma coisa que deu... Ou pode ter dado trabalho, não por ser grande, né? Que nem esse móvel que você falou, mas uma coisa que foi difícil de pensar no que dá vida. Tem um que eu tô fazendo agora pra minha sala de TV, que ele é um móvel que ia no quarto dos meus pais, antigamente. E ele foi feito num canto, assim, na parede. Então, ele também tem uma moldurinha, assim, então ele tem uma lateral, assim, mais arredondada. E esse lado não tem, porque ele ia na parede. Então, eu botei lá na minha sala, porque eu precisava de um móvel pra pôr ali rapidinho. E ele tá cortado no meio, literalmente, cortaram o negócio no meio. Então, eu tô fazendo um nicho na lateral pra meio que dar uma continuidade e dar um acabamento, ele também. Né? Então, também, assim, não tem ideia se vai ficar bom. Talvez não fique, talvez fique. Então... Perfeito, mas que nem você falou, né? Como o móvel é teu, se você acha que talvez não ficou bom, você consegue mudar ele, porque tem muito móvel, talvez, que pode ser novo, mas você ainda pode ver uma possibilidade de adaptação, né? Vou colocar um acabamento diferente, ou vou pintar os pés, alguma coisa assim, pra dar uma cara nova, né? Não, e às vezes você troca o puxador, ele já vai dar outra cara totalmente diferente. Né? Tipo, esse balcão da sala de jantar, eu pintei, ele era escuro, eu pintei ele de claro e troquei o puxador. Tipo, é outro móvel. Se você pega uma pessoa que conhecia ele e falar, você lembra? Não. É outra coisa, totalmente diferente. É bem legal, assim. E é bom porque com pouco dinheiro você consegue ter um móvel novo, né? Completamente novo, que fica bem diferente do que era, né? Nesse móvel grandão aí, você tem uma noção de quanto que você gastou pra... Tenho. Quanto você acha? Aí ficou difícil. Eu vi o tamanho do móvel, você falou que passou massa, que você passou tinta... Você gastou uns R$700 pra reformar. Quase isso? Quase. 2.000? Quem dá mais, Fer? Quantos quilos de dinheiro? Foi quase 700. Não. Uns 800, então, vai. Eu gastei. Vou até falar de escrito aqui, vocês não falam que eu tô roubando. Eu comprei vai somando aí. Comprei um puxador um pouco mais caro, podia ter gastado menos ainda. De massa pra fechar os buracos foi R$20. Umas lixas foi R$2. A tinta pra pintar, R$30. E os puxadores, R$150. Pô, eu cheguei mais perto. Você gastou menos de 200, quase 200. R$200. Pra fazer um móvel inteiro. Pra fazer um móvel novo. Mais um pouco de suor. Mas muito suor, um pouco de raiva no meio do processo. Aconteceu alguma coisa que você não esperava na hora de arrumar? A tinta foi o que eu menos esperava, assim, que fosse tão difícil. Porque foram 5 demãos pra cobrir, assim, ainda, alguns pedaços ainda não estão muito 100%, mas... Eu falei, não, chega, pelo amor de Deus. Mas, nossa, eu achei que não ia cobrir nunca, assim. Quando eu comecei a pintar, eu falei, meu Deus. Eu passava a tinta e ficava preto, assim. Passava, ficava preto. Em vez de ficar branco, ficava preto. Eu falei, meu Deus. Mas tá dando certo, falta um pouquinho. E normalmente o pessoal usa... eu ainda nas gavetas coloquei palitinho de churrasco. Então, pra dar um visual diferente. Então, ele ficou tipo um acabamentinho, assim. Deu um acabamento. Então, fez até um móvel novo. Aí, agora eu acho que é justificável. Agora eu acho que tá perto do que... Perto dos R$200, perto dos 800 que eu chutei. Então, por enquanto, eu tô ganhando. 700, né? Então, tô ganhando. Mas é muito em conta, né? Pra reformar. Muito. Assim, dá muito trabalho, né? E tem que ter criatividade também, né? Porque às vezes só pintar não resolve, né? Às vezes você tem que... Se o móvel tá muito estragado, sei lá, você tem que dar um jeito de arrumar. Sim. Você já sabia que precisava passar massa, alguma coisa assim, pra tampar? Já, porque ele tava bem esburacado, assim. Até eu vou mostrar a foto depois dos buracos, assim. Ele tava... Porque tinha uma estrutura detonado em cima, né? Então, tinha uns buracos bem grandes, assim. Tanto que eu tive que colocar serragem. Se eu colocasse massa direto... Ia descer. Então, eu fiz uma pastinha com serragem e tal. Fez todo um processo, assim, natural e ficou um móvel
assinado pela Camila. Ah, com certeza. Não, perfeito. Na próxima mostra aí pode mostrar ainda. Com certeza. E tem muita gente que tem móveis em casa, né? Que às vezes veio da avó ou na casa mesmo, bem antigo e tal, que dá pra reformar. Sim. Mas tem algum lugar que você sabe que tem alguma coisa mais antiga, assim, que dá pra comprar móvel antigo, alguma loja assim? Ou... E tem essas lojas de móveis usados, né? Tem bastante coisa Mercado antiga. das Pulgas, lojas assim. Eu até comprei uma arandela no Mercado das Pulgas e tô também reformando ela, colocando palhinha e tal. Que não necessariamente Não é coisa velha lá, né? Coisa estragada, né? Sim. Deve ter coisa estragada, mas deve ter muita coisa boa pra buscar lá, né? Com certeza. Nossa, é um tesourinho. Dá pra achar umas coisas bem legais. Mas vai ansioso lá buscar já, né? Nossa, você entra ansioso, pensando o que você vai é comprar. muito legal. E tem coisas muito diferentes, né? E às vezes uma coisa que você vai usar pra uma coisa... Eu, por exemplo, comprei uma leiteira, que era uma leiteira elétrica, assim... Ela tem um buraco, então eu nunca vou usar como leiteira, né? Mas eu tô usando como um vaso, ficou super legal. Então tem coisas que você consegue ir adaptando, né? É que às vezes o que é descarte pra muita gente, né? Ou não usa e tal, pode virar uma peça bacana de decoração, né? Sim, porque... e às vezes você compra um móvel muito mais barato, né? Usado ali, que ninguém mais quer. Tem que ter força de vontade, né? Tem que ter alguém que ajude. Porque não é só pelo valor, né? Às vezes você tem que ter uma criatividade pra conseguir desenhar uma solução para o móvel, independente se é uma banqueta ou é um móvel grande, para ele ter uma cara que não fique um Frankenstein, né? Porque você tem que buscar alguma inspiração em algum lado para ver o que faz sentido, tipo os palitos do churrasco que você falou, né? Se ficasse totalmente nada a ver, com certeza você olharia e falaria, eu acho que vou tirar isso aqui e vou ter que dar uma mexida. Bacana. Com certeza. Não, às vezes você precisa mexer um pouco mais, né? Tipo, a mesinha que eu peguei pra usar como criado mudo, né? Tava sem tampo, o tampo tava totalmente podre, eu tive que tirar, tive que colocar uma lateral, que eu também não tinha. Então, assim, eu tive que mexer um pouco mais, mas às vezes você olha com um olhar diferente ali e vê alguma solução, sabe? Então, teu Pinterest deve ser legal. Meu Pinterest cheio é uma loucura. E o bom que casou, você mudando, né? Pegando um apartamento e pegando uns móveis para reformar, porque daí você consegue ir alocando nos espaços, né? Porque talvez seja um desafio você fazer o próprio projeto para conseguir tirar uma ideia só do papel e colocar numa sala de TV, por exemplo. E daí para você colocar um móvel ainda que você mesmo vai fabricar também, para casar essa ideia deve ser muito difícil, né? Bem complicado. Então, assim, eu fico feliz também, porque eu peguei móveis que estavam perdidos lá, né? Tipo, tava... Destino ia ser lixo. Tanto que minha mãe, esse balcão da sala, minha mãe já tinha até dado. E a pessoa falou, não vou conseguir buscar, deixa pra lá, tipo... Deixa quieto. E aí ficou lá, e ficou anos, assim, sei lá, 15 anos, 10 anos, sei lá quantos anos, muito tempo parado, né? Então tava bem detonado, assim. Tanto que quando eu falei, não, eu vou levar esse móvel lá pra casa, vou reformar, todo mundo falou, hã? Você tá louca? Tipo... Camila? O que aconteceu? Calma, vamos conversar. Mas assim, agora... E agora com o resultado final, o que o pessoal achou? Agora o pessoal realmente, você tinha razão. Agora você quer de volta. Minha mãe falou, eu acho que eu vou querer esse balcão trazer de aí. volta aí, né? Era emprestado eu só. Eu falei, esse agora não sai mais daqui. Mas que bom que você pegou e que bom que você conseguiu dar um jeito, né? Tem algum outro tem algum móvel que você tenha vontade de restaurar, por mais que não tenha ele ainda, mas você tem vontade de pegar um móvel, uma mesa, sei lá, alguma coisa assim? Eu queria muito encontrar por aí alguma cristaleira antiga, sabe? Mais alta. A gente até... Na chácara, cristaleira é a paixão de quase todo mundo, né? Sim. Nossa, aquelas portinhas de vidro, assim, com moldura. Eu acho todos os móveis antigos lindos, assim. Acho que eles contam uma história que a gente não viveu, né? E é diferente você olhar pra uma coisa assim e tá misturado ali nas suas coisas mais modernas, mas dá um toque da história ali, né? Pra mim, principalmente, esse balcão da minha sala de jantar era o balcão da minha sala de TV, onde eu cresci, né? Onde eu passei minha infância. Então, eu tenho um sentimento ali, né? Tenho uma memória afetiva, é diferente também, né? É diferente de ter que um eu móvel... pegar um móvel velho ali que eu não sei, nunca vi, não sei o que é. Só pra reformar. Só pra reformar. Tem uns que são lindos, mas tem uns que... Esse móvel, se tivesse alguém dando, talvez eu olhasse, não. Né? Mas eu tenho essa memória afetiva também, né? Então isso também influencia um pouco.
Se a gente achar uma Sentimento. cristaleira, e se alguém souber onde Por favor, tem, aqui em gente, me Curitiba. doe uma cristaleira. Porque cristaleira eu acho que tem inúmeros tipos de cristaleira, né? Mas as mais clássicas que todo mundo já viu ou tem na casa de mãe, de vó, são as clássicas mais antigas Sim, mesmo, né? Que nossa, tem eu a acho muito. portinha, tem os meio entorneado, Aham. então dá um detalhe bacana. É Tem, muito tem, bonito. tem bastante gente que tem cristaleira hoje em casa, acho que quase todo mundo que gosta de guardar todos esses cristais aí, vidro, copo, coisas assim, Aham. gosta de ter um espacinho pra Sim. colocar isso, né? Então, Nossa, tem eu um tenho detalhe. muita louça antiga de família, assim. É, Eu amo. Eu sou acumuladora total. isso é um mercado às pulgas ambulantes. Sou o mercado das pulgas em casa, assim, porque... Mas é uma coisa muito legal que tem um... É que antigo uma não é coisa velho, que- né? Antigo é uma coisa que não pode se perder simplesmente, né? Uhum. Tem coisa... E como a minha avó pintava muita coisa, a minha bisavó pintava muita coisa também, então tem muita coisa pintada por elas que, assim, eu não abro mão, né? O meu tesourinho ali, são Vai coisas virar lindas. quadro de parede. Com Ela pintava certeza. prato, você falou? Tudo, É? tudo que você imaginar. Prato, copo. A minha bisavó pintava assim, botava um pote de maionese na frente dela, ela tava pintando, entendeu? Uhum. Então, a gente tem muita coisa. É uma lembrança afetiva mesmo, né? Porque você conseguir encaixar isso dentro de um projeto é complicado, né? Porque hoje em dia eu acho que o pessoal, você pode me corrigir, né? Eu não sou arquiteto, mas o pessoal busca mais coisas modernas, talvez, né? Sim. Busca os móveis mais retos, talvez, ou sem quase detalhes, né? Para que ele fique bem homogêneo no ambiente Sim. e tal. Aí tudo que é um pouco mais antigo, ele já chama um pouco mais de atenção, né? Você consegue olhar para o móvel e falar, é antigo, Aham. né? Então, É que é um adaptar trabalho isso... que não existe mais hoje em dia, né? Da mesma forma. Eu acho que essa madeira entalhada, essa coisa que você demanda mais tempo, né? Mais trabalho, eu acho que é uma coisa mais difícil de achar hoje em dia. Né? Hoje as pessoas querem uma coisa mais clean, né? clean, Mais parece que não tem tranquila, vida na exatamente. casa, tá tudo em ordem. Eu gosto da casa movimentada. O bagunçado arrumado, né? Vários estilos e tal. Eu acho lindo, assim, essas casas toda branca, minimalista, mas assim, eu não consigo me imaginar vivendo num lugar assim. Porque eu gosto, sabe, da cor, do quente, da bagunça, Mistura ver que de tem uma vida estilos. ali, sabe? Uma história. Então, as coisas que eu uso pra decorar, por exemplo, são coisas que tem uma história pra mim, sabe? Tem uma máquina de escrever antiga, que era do meu pai. Tem uma máquina fotográfica Leica do meu avô. Então, tipo, são coisas que pra mim têm significado. Isso acaba Pode não puxando... ser a coisa mais linda do mundo, mais moderna, mas tá ali e me dá um conforto, sabe? É isso que eu ia falar. Isso acaba puxando um pouco pro estilo de decoração que você vai ter em casa, né? Com Porque certeza. você vai ter objetos antigos, você vai casar com um pouco da decoração, as cores e tal. Tudo tem que combinar, certeza. pelo menos conversar nesse sentido, né? E se eu for usar esses objetos todos, não tem nem muito como, né? Eu pôr um móvel muito moderno, fazer uma coisa muito moderna se tá tudo mais antigo, assim. Mas você eu acha gosto que- bastante dessa mescla, assim, sabe? Aham. Desse equilíbrio entre o antigo, o novo, o moderno. Isso que eu ia perguntar. Você acha que isso, você consegue fazer um equilíbrio, por exemplo, para projetar para um cliente? Que ele pode ter os mesmos gostos que você. Eu não sei se você deve pegar clientes que querem aproveitar algum móvel, ou algum tipo de decoração, ou alguns enfeites, ou uma cristaleira. Sim. E talvez tenha que adaptar o móvel que você vai projetar, que provavelmente é um móvel mais moderno, usando as tecnologias de hoje e tal. Você acaba tendo que casar esses dois, né? Sim. Você acha fácil de desenvolver um estilo É um assim? pouco mais desafiador, né? Quando não é pra mim, assim. Porque você precisa entender muito melhor a história da pessoa, né? O sentimento que ela tem por aquele móvel, quanto de destaque ela quer dar pra aquilo. Ou não, só é um móvel que ela quer complementar ali. E como que você vai interligar tudo isso. Né? É um pouco mais... Eu adoro. Porque eu vejo muito sentido nisso, sabe? Eu acho muito legal quando a pessoa quer manter essa história ali e quer unir com o que ela já tem. Eu tenho uma cliente que tinha vários móveis antigos assim na casa dela. E aí fui lá pra tirar todas as medidas e ela foi me contando todas as histórias, né? Ah, isso aqui era do meu pai, não sei o quê. Então, é uma coisa muito legal, assim, de você manter e de você ter esse papel, né? Podia Você tem ser que uma tentar arquiteta encaixar. que ia falar, ai não, joga tudo isso fora e vamos fazer tudo novo.
Mas é legal ter essa sensibilidade, né? Com também. E como você gosta disso, você tem a vontade de querer encaixar no lugar certo. É difícil, né? Hoje em dia, quem queira fazer essa mistura, né? Mas é muito legal quando acontece, assim. Eu fico bem feliz. Ah, que bom. Que bom, que realmente eu acho que deve ter tanto tipo de projeto diferente, tem tanta gente que gosta de mesclar o clássico com o moderno, tem gente que gosta só do moderno, tem gente que gosta só do clássico. E tem gente que tem muita insegurança, assim. Eu já atendi vários clientes que falaram, eu tinha esse móvel aqui que eu gosto muito, era da minha família, mas não vai combinar, né? Eu gosto de um projeto mais moderno e tal. Não, vai combinar, calma, vamos fazer dar certo. E no final, tipo, eles adoram, sabe? Mas porque às combinar... vezes é difícil de visualizar, né? Pra quem tá de fora, assim, pra quem não trabalha com isso, é difícil você ver um móvel antigo e pensar ele num projeto moderno. Mas é tudo uma questão de escolhas pra equilibrar realmente. E tudo, né? Tudo. A escolha não é só o móvel em si, quão reto ele vai ser, quantas aberturas, se vai ser ripado ou não. Você tem que casar a cor, provavelmente, também, né? Sim. Pegar a cor do móvel com, às vezes, o acabamento e coisas assim. E às vezes é né? até a decoração, o tapete, a cortina, a iluminação que você usa, é tudo, né? Porque o projeto, ele tá todo interligado. Então, às vezes, até a iluminação que você coloca pra focar o móvel e, sabe? Já interfere também. E aí você consegue integrar mais o móvel antigo, né, no projeto, enfim. E você aceitaria o desafio de pegar um cliente que quer muito reformar um móvel, não sabe o que vai fazer, tá quase prestes a jogar fora e falar assim, você não quer deixar comigo? Quem sabe eu dou um tapa nele? Eu acho que eu aceitaria. Assim, é diferente, né? Você fazer pra... Que nem eu falei, eu faço pra mim, se der errado, hobby, eu né? faço até dar certo. E fazer pros outros é um pouco mais de responsabilidade, mas eu acho que eu aceitaria. Agora eu já tô quase formada, né? Já fiz tá vários. quase lançando um curso de reforma aí. Já recebi várias mensagens também de pessoas que se animaram e falaram, vou pintar na minha casa. E foi muito legal. Assim. É que é super sustentável isso, né? A gente fala muito de sustentabilidade hoje em dia e sustentabilidade não é só, às vezes, economizar energia, mas é pensar também no lixo, né? Sim, com tipo, certeza. não é um discurso desse blá 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 que a gente tá falando, mas tipo, tem, que nem você comentou lá nos Estados Unidos, né? Eu morei um tempo lá e tinha os yard sales que eles faziam lá, colocavam tanta coisa, mas tanta coisa que tava impecável e se ninguém comprasse até o final do dia ou até a mudança deles, era descartado como se fosse um saco de lixo do banheiro. Sim. Então, o pessoal joga muita coisa fora e dá pra você aproveitar. Então, é bom às vezes pegar um móvel que talvez não tenha tanto uso e você consegue dar uma cara nova pra ele, colocando alguma técnica diferente, ou só mudando a cor dele, ou colocando alguns... Que nem você falou do palito de churrasco. Você já tinha visto isso em algum lugar pra adaptar? Não. Ou você olhou e falou, eu acho que combina? Eu, na verdade, eu queria colocar alguma coisa, só que eu não queria recortar a parte interna da moldura, sabe? Porque eu queria, assim, se der errado, eu vou Ainda dá tirar e pronto. Então eu tinha pensado em, tipo, tirar a parte do meio e colocar uma telinha. Eu queria mudar de algum jeito, pra perder essa cara que ele já tinha. E eu gosto de inventar, né? Eu não me contento em só pintar, eu quero dar uma mudada. Então, isso foi mais inusitado que você usou? Por enquanto, sim. Não resolveu colocar nada super estranho, assim, ou que você, Ai, meu Deus, nunca imaginei. Porque o palito de churrasco, eu acho, dependendo do que você for da forma que você colocar, nunca vai saber que é um palito de churrasco, né? Sim. Ele vai dar um acabamento que não vai ter em outras, uma marcenaria, loja de imóveis, né? Mas é um acabamento, assim, impecável, sim, praticamente. Perdi o que eu tava falando. Não, a gente tá falando só de reforma de imóveis, que você vai aceitar um cliente Vou aí aceitar pra reformar uma cristaleira e se ficar bonito, o cliente pode até repassar pra você colocar na tua sala. Olha, esse Quem gostei. sabe? Tem que achar esse cliente Reforma a ainda. cristaleira dele e ganha a cristaleira. Mas a gente tava falando da sustentabilidade. Da sustentabilidade é muito legal porque hoje em dia é uma coisa, é tudo descartável, né? Roupa você compra, usa um pouco, já quer dar, e os móveis são a mesma coisa. Então é muito legal a gente ver ou ter um outro olhar, né, sobre o móvel, assim. Por exemplo, eu tô fazendo o móvel da minha TV ali e eu sei que eu não quero ficar com ele ali por muito tempo. Mas eu falei, não, eu vou arrumar ele agora e depois eu já tô pensando em colocar ele no meu quarto. Então, assim, você tem essa flexibilidade, né? Não é porque é um
Por exemplo, o móvel da minha sala de jantar era um painel de TV. E hoje ele é uma sala de jantar. Então, não é porque ele nasceu com uma coisa que ele vai ficar assim pra sempre. Você pode mudar ele, pode adaptar e tudo. Não, é bom, você salva bastante coisa pra... Você pode juntar 2 móveis, alguma coisa assim. Tudo que você evitar de jogar fora dá pra dar uma vida nova, né? Sim. Você vai adaptando, às vezes, técnicas, essas coisas aí e vai transformando, né? Sim, mas é um olhar, assim, que você tem que ir criando, né? Eu fiz uma vez uma estante, eu fazia feira de artesanato, assim. Já fiz de tudo nessa vida. E eu fiz uma vez uma estante que era tipo uma escada, assim. Na época tava na moda. Era uma escada e tinha as prateleiras no meio, assim. E você falou na época tava na moda, acho que a gente tem uma dessa aqui, né? Putz. Então, não, vamos lá, tá na moda ainda, tá na moda. Não, tá super na moda. 2022 tá vindo aí. Inclusive eu vi que em 2023 vai estar em alta super real, em alta. Assim. Então você já tá bem adiantado. E eu fiz um desse pra expor os produtos na feira. Quando cheguei lá, a mulher falou, não vai dar essa altura, você vai ter que reduzir ou você não vai poder expor esse móvel. Eu falei, tá bom. Aí fui pra casa rapidão, peguei uma serra, cortei. Você pegou a serra? Cortei a último lance, assim, o último degrauzinho do pé. Deu certo e tal. Daí eu olhei aquele negócio e falei, minha mãe falou, joga fora, né? Eu falei, não, acho que dá pra fazer alguma coisa aqui. Cheguei em casa naquele dia, botei os 2, assim, né? Porque era um de cada lado, botei os 2 e falei, dá uma mesinha aqui. Botei um tampo, botei um tecidinho em cima e usei no meu quarto anos, assim, com decoração. Você virou um MacGyver. Você cortou e transformou em outro móvel. No mesmo minuto, assim, já. Mas é o olhar, assim, né? E é uma coisa que você vai pegando, assim, com o tempo, né? E você acha que essa questão de você ter mexido muito com artesanato, essas coisas, ajuda você a ter mais criatividade? Vontade, com certeza, né? Eu digo isso porque eu conheço muita gente que faz artesanato e tem vontade de fazer tudo, umas loucuras, assim. Mas isso acaba abrindo muito a parte da criatividade, né? Pra você saber o que você pode colocar ali, produtos, por exemplo, qual tinta que você vai passar ali, ou qual massa que você vai passar, ou alguma coisa assim. Eu acho que sim, mas muito mais no olhar, de você querer ter as ideias. Nem sempre ter, mas você querer já é um passo. Porque às vezes realmente eu pego um monte de coisa. Eu sou a pessoa que anda na rua olhando o que eu posso catar. E eu pego um monte de coisa que eu nunca faço nada porque não me veio a ideia. Mas muita coisa também eu faço porque a ideia vem. E é muito mais de você ter o olhar, assim, ter a ideia mesmo. Porque, depois como faz, aí a gente vai atrás e vê. Né? E você faz algum outro artesanato hoje em dia? Eu faço macramê. Macramê? Tô fazendo aula de cerâmica. Cerâmica é legal. Tô gostando bastante e acho que é isso. Invento minhas modas, né? Tô fazendo um banquinho pro meu quarto. E ainda faz projetos? Faz projeto de imóveis e ainda nas horas vagas eu trabalho. Nas horas vagas, tá certo, tem que suprir a demanda de comprar os materiais e equipamentos e ir na Mercado das Pulgas lá pra conseguir. Mas já fiz muita coisa, né? Já fiz de tudo, assim. E falando de obra agora, por exemplo, você tocar obra, você falou que não toca tanto obra assim, acompanhamento e tal. Eu faço mais o projeto mesmo. Questão de obra não. Mas com certeza. Deixa pra quem entende. Com certeza alguma coisa em alguma obra pode ter chamado a atenção, seja no passado, alguma coisa assim, algum perrengue, nem que seja dentro da tua casa, do teu apartamento que você tá fazendo, alguma coisa que você lembra que foi um perrengue, uma coisa meio, putz, não deveria ter acontecido, não poderia ter acontecido. Não sei dizer, assim. Talvez na minha casa o maior perrengue foi a minha mesa de jantar, que foi um estresse. Um parto, mas por quê? Pra passar... Porque ela é bem grande e eu tava esperando ela chegar pro meu jantar de Natal. Que ia ser na minha casa. Louca, né? A pessoa pirada. Comprou dia 23. Não, ia chegar. E eu liguei pra transportadora. Falei, vocês me entregam hoje? Porque eu vi que chegou em São José. Então, normalmente no dia seguinte entrega. Não, a gente vai entregar, tá. Daí, falei, beleza, vou entregar. Fiquei lá esperando. Resumindo, a mesa chegou no dia do jantar às 8 horas da noite. E o jantar era 8 horas da noite. Ainda dava tempo. Ainda dava tempo. Porque tinha bastante gente pra ajudar. Não, tranquilo, leva lá, já vou arrumar tal. Quando o cara tirou do caminhão, a mesa era desse tamanho, assim, ó.
Aí eu falei, moço... Você comprou na Shopee? Não sei se a gente pode falar isso. No AliExpress? Pior que não. Eu falei, moço, essa mesa é infantil? Essa mesa não é a que eu comprei, não. Daí ele, não, é assim, não sei o quê. Eu falei, moço, mas a minha mesa tem 2,5 metros. Daí eu fiz assim, ó. não dá, não isso dá aqui 2 metros. não tem nem 2 metros. Dele, não tem mesmo. Eu falei, tá, que ótimo, né? Daí, enfim, falei, tá, deixa a mesa aí, vamos ver o que a gente faz. Já tinha sofá, já? Lá, ou não? Não. Tinha piso, tinha chão, Tinha né? piso, Aí tinha tinha chão, piso. se tinha chão, tava resolvido. Aí, Passar fome, a enfim, pessoa depois não fui sabe. descobrir que, na verdade, chegou a base da mesa e o tampo eles não entregaram. Aí eu fiquei um pouco mais tranquila, mas daí pra entregar o tampo foi outra novela, daí entregaram o tampo, daí quando abri o tampo, tava batido, daí tive que devolver. Nossa, foi uma novela mexicana, assim. Então... Mas pelo menos o Natal aconteceu. Vocês O Natal puderam... aconteceu, a gente improvisou uma mesa, deu tudo certo. Colocou uma coisa... Foi uma loucura, Ninguém mas passou tá fome, bom, era família, todo mundo então comemorou. Mas todo que mundo bom. entende. Tá certo. Mas Aproveitar. é complicado. Prédio antigo tem os ônus e os bônus, né? Eu sempre soube que eu queria morar num apartamento antigo. Eu queria um piso de taquinho. E isso foi o uma AP das taquinho coisas. veio. É isso que você falou lá quando você pegou o apartamento, né? Que esse era o apartamento que você queria porque ele tinha taquinho. Tinha taquinho, tinha parede de olhinho, que eu amo. Tinha tudo que eu gosto, assim. Ele tem bastante iluminação Tem também, muita né? iluminação. Natural. Então, ele é ótimo, assim, é bem aberto, a sala é grande, é junto com a cozinha, eu gosto muito de cozinhar, então, pra mim, tem coisas que são fundamentais. E o assim. taquinho, você escolheu por gostar de taquinho ou por algum Eu motivo sempre especial? gostei, assim, eu sempre quis morar num apartamento de taquinho, então é difícil achar hoje em dia. Os apartamentos mais antigos Alguém coloca isso estão em projeto? reformados. Hoje ou não? Coloca, mas é bem raro. Falando assim. como leigo total, não entendo nada Coloca. disso. Mas é difícil. Normalmente, quando a pessoa quer um piso de madeira mesmo, já vai mais para as tábuas maiores. O taquinho em si, acho que é mais nos antigos. Ainda tem gente que põe, mas Você raro, gosta raro. do aconchego, né? Lembrança, Gosto. coisa assim, provavelmente. Eu sempre gostei de coisa antiga, assim. Acho que eu nasci na época errada, sabe? Pessoa frustrada, assim, quer morar em outra época. Essa era uma das perguntas que eu até fazer pra ti. Se a gente for pensar no que você prefere. Se você preferia nascer daqui 20 anos pra ver o que ia ter de novidade daqui a um tempo, o futuro, basicamente. A gente não tá andando tudo tão rápido hoje em dia que a gente não sabe daqui 20 anos qual que é a velocidade que isso vai atingir, o que vai existir. Ou você preferia ter nascido, sei lá, 30 anos atrás pra... 30, 50, quantos anos atrás fosse? Pra aproveitar bem a época. Sim. Música boa. Música boa, a arquitetura era legal. Boa, móveis que duram pro resto da vida. Móveis que você hoje, daqui 30 anos ia ter gente reformando. Nossa, eu sou muito, assim, muito antiga, assim. Sou muito... Então, em tudo, assim. Gosto de música mais antiga, gosto de móveis, gosto de tudo. Você é uma velhinha de 80 anos num corpo mais novo. O corpo não é tão mais novo assim também, eu também não acompanho. Não acompanha muito, tá certo. Eu já nasci com 70 anos mais ou menos, então... E alguma outra coisa te traz essas lembranças de antigamente? Você falou que conviveu muito com a tua avó fazendo artesanato, a tua bisa fazendo artesanato. Isso te puxou provavelmente para você gostar dessas coisas, né? Sim. Alguma outra coisa que você traz de lembrança que você usa hoje em dia de motivação para gostar dessas coisas antigas? Alguma coisa nesse sentido? Eu acho que mais essas coisas mais de família mesmo. Porque eu acho muito legal, assim. É uma coisa que eu tenho e que eu quero muito passar. Se um dia eu tiver filhos, quero muito passar isso para eles também, sabe? Porque é uma coisa que toda vez que eu olho um prato que a minha avó pintou, uma coisa assim, me dá uma sensação boa, sabe? Então é uma coisa que eu acho muito gostosa de viver, assim. De valorizar, né? É que hoje em dia as coisas acabam se perdendo um pouco, né? Tá um pouco mais, as coisas estão mais frias, mais... a família acaba sendo deixada um pouco de lado, não é tão, né? E antigamente eu acho que era tudo muito mais junto, né? Sim. Não tinha rede social, então o contato tinha que ser físico, não podia ser do jeito que a gente faz hoje em dia. Então isso acaba trazendo um pouco a tua vontade. Eu lembro da minha avó pintando, assim, né? Na minha bisavó pintando. E, nossa, eu achava aquilo
tão surreal, assim, como que ela jogava umas tintas, assim, e virava uma miscelânea. E era bonito, ficava bonito. De repente, você bonito. olhava e tava lindo. E eu ficava chocada com aquilo, assim. Achava de outro mundo. Então, talvez, né, aí começou um fascínio, assim, pela arte, enfim, sempre... E hoje você lembra, você consegue pintar ainda? Pintar não pinto. Não? Mas você já pintou alguma vez ou você sempre foi pra esse lado mais Não, eu sempre fui mais outras coisas, assim. Mas nunca cheguei a fazer aula, assim, pra saber se... Eu já desenhei, eu desenhava bastante. Mas parei, assim, hoje em dia não desenho mais. Mas pintar quadro, assim, com tinta, não. Era mais papel e lápis, assim. Era bem tranquilo, nada profissional. Nada muito extraordinário, assim. E se hoje em dia você pudesse largar tudo o que você faz e fazer só uma coisa, viver só de alguma coisa, não pense em dinheiro, não pense em... Só vamos cortar os chefes aqui. Isso, não, os chefes não vão assistir, não vai existir. Vamos imaginar que você ganhou na loteria hoje... Que eu acho que ele deve estar acumulado aí uns... Cara, eu ia reformar meu apartamento pro resto da vida. Eu ia terminar uma e começar outra, assim. É disso que você gosta de eu fazer? Gosto. Eu amo meu trabalho, assim. Eu gosto muito de trabalhar com o sonho das pessoas. Eu tenho uma responsabilidade hoje muito grande nas mãos, que eu trabalho com um lugar que as pessoas vão passar todos os dias da vida delas. Eu tenho essa consciência, assim, que é uma responsabilidade muito grande e é tão gratificante quanto, sabe? Acho que quanto maior a tua responsabilidade, maior é a recompensa, assim, né? Então é muito gostoso, eu gosto muito do meu trabalho. Mas eu amo, assim, reformar, botar a mão na massa, pintar. Minha mãe fala que eu sou a maga das tintas, que eu quero pintar tudo. Deixar um troço perto de mim, eu já pego um pincel e começo a pintar. E não tem tempo ruim, assim, pintou, ficou ruim, eu já pinto de novo. Eu como uma tinta, misturo com outra, pego os restos que sobraram, misturo, faço uma cor nova, pinto e é tipo... Daqui a pouco a Pantone vai buscar você ali. Qual que é a cor do ano aí, Camila? Faz uma pra nós. Tipo isso. Então, se você pudesse largar tudo e escolher alguma... se hoje caísse 50 milhões na tua conta, você pudesse ter a possibilidade de largar tudo e fazer só uma coisa na vida, você ainda continuar fazendo a mesma coisa porque você gosta muito do que você faz. Provavelmente eu faria o que eu faço na minha casa, na casa dos outros. Eu acho que eu levaria isso pra mais pessoas. Um programa social ali pra reformar. Porque eu gosto muito e eu acho que muita gente mora no lugar e acaba não mexendo e não se identifica mais. E acaba tendo preguiça ou acha que é muito difícil. E aí fica todos os dias, sabe? E o lugar que você mora influencia demais na tua qualidade de vida. Eu percebo claramente, assim. Como que você diria que foi isso? Que é muito diferente você chegar numa casa que você só existe ali e ela é desse jeito, e você chegar numa casa que ela foi feita pra você, ela, tipo, você se identifica com aquilo, você se sente bem ali, te traz coisas boas, sabe? Então, às vezes, as pessoas estão por acomodação, mas é uma coisa normal, assim, você vai mudando, você vai evoluindo, e... Às vezes a tua casa não vai acompanhar isso na tua velocidade, sabe? Mas aí vai ficando. Porque quando, por exemplo, quando você pensa em reformar a tua casa, você pensa numa coisa fixa. Você vai reformar e ela vai ficar desse jeito. Mas não precisa ser assim, sabe? E às vezes você não precisa pintar uma parede, pintar um móvel, trocar tudo. Às vezes você pega o sofá daqui e põe ali. E já é outra casa. Você não mudou nada, você só pegou o sofá daqui e pôs ali. Então, às vezes é muito mais fácil do que a gente imagina, mas as pessoas ficam muito acomodadas, sabe? Acho que é caro, às vezes. Acha que é caro, acha que é muito difícil, acha que vai dar muito trabalho, acha que não dá, enfim. Eu recebo muitas mensagens de pessoas que falam, nossa, eu tô muito... queria muito que a minha casa fosse assim, a minha casa eu não gosto, não me sinto bem. Não consigo fazer o que você tá fazendo, porque a minha casa é diferente, a minha sempre não tem dá pra fazer isso. Um motivo, sabe, um empecilho. Mas às vezes é uma coisa pequena, sabe? Não consegue pintar um móvel, não consegue, sei lá, vou fazer uma mesa de centro. Você não consegue fazer a mesa de centro? Compre uma mesa de centro. E tem opções de todos os valores, sabe? Tem uma mesa boa que você vai pôr ali, vai durar anos. Tem uma mesa mais em conta que você vai pôr ali. Talvez não dure 30 anos, mas daqui a 30 anos talvez não queira também essa mesa de centro. Entende? Então,
eu penso hoje nas minhas reformas como uma coisa muito passageira. E isso não me deixa presa, sabe? Porque às vezes eu fico, ai meu Deus, mas que cor que eu vou pintar essa parede? Ai, mas tem que ser a cor... Mas depois eu pinto de novo. Então, eu vejo muitas amigas que ficam presas, assim, eu queria reformar meu quarto, mas é que eu não sei se vai ficar bom. Tô tão indecisa que não... Faz, depois você faz de novo. Entende? Então, às vezes é não pensar como uma coisa tão fixa, né? Pra reformar... Eu reformei meu quarto hoje do meu apartamento e eu sei que eu não quero ele desse jeito. Mas eu fiz, porque senão ele ia ficar. Então ele tá assim. Ano que vem, daqui uns meses, provavelmente eu vou mudar de novo. Mas ele tá ali, tá arrumadinho, é um lugar que eu entro, me sinto bem, gosto, tá confortável, então... E essa mudança de colocar móveis novos, não necessariamente você precisa trocar tudo, né, também. Exato. Você não precisa tirar um monte de grana do bolso pra conseguir fazer uma reforma ou uma mudança, né? Como você falou, se você mudar às vezes de lugar, um negócio, você já dá uma cara nova, às vezes né? você trocar a capa da almofada, sabe? Já dá vida pro ambiente. Já mudou. Às vezes você fazer eu não gosto do meu sofá, mas não tem dinheiro pra trocar. Faz uma capa. Cobre ele, faz alguma coisa, joga uma manta em cima, sabe? Às vezes é uma coisa muito básica. Mas tem soluções pra tudo, e pra todos os bolsos e pra todas isso é coisa as problemáticas. Que você não aprende na faculdade, né? Talvez você não tenha uma disciplina ou alguma coisa assim. Tipo, você vai ter que ir meio que no dia a dia se adaptando à situação. Claro, você aprende muita coisa técnica, você aprende a combinar coisas, você aprende o que dá certo, o que não dá certo. Mas talvez essa percepção de se sentir bem, de fazer alguma mudança no ambiente para se sentir bem, isso é do dia a dia, né? Sim. Você ver que você tá cansado do ambiente, ou ver que você tá já saturado das coisas que tem ali, e que não necessariamente você precisa demolir tudo e fazer uma coisa nova. Exato. Né? E às vezes você tá bem nisso, sabe? Tá desanimado, chega em casa, tipo... E às vezes é o ambiente que você tá. Você não tá num ambiente que te traz conforto, alegria, que, sabe? Que você entra e você... Nossa, que delícia tá aqui. Então eu acho que, assim... A tua casa, ela tem que ser o melhor lugar pra você. Sabe? Não tem opção. Se você mora de aluguel e não quer gastar, não importa. Você tem que achar soluções pra se sentir bem ali, sem gastar. E você comentou que, por exemplo, você pode pintar uma parede pra mudar um pouco o ambiente, você pode mudar uma capa, um lugar do imóvel. O que mais que você acha que dá pra fazer num ambiente assim, pra que dá uma cara nova? Plantas, eu acho que, dá muito... Eu não posso falar muito porque minha casa, meu apartamento é uma floresta, praticamente. Então, é muito gostoso, né? Você ter um verde, assim, eu acho que dá uma vida pro lugar, assim, completamente. E quadro na parede, tapete, e são coisas que você, tipo, saiu dali, você pode levar, se você mora de aluguel, né? Até a tinta, né? Acho que se você esfregar bem ali, torcer se passar um pano bem úmido e torcendo... Talvez tenha que dar uma calibrada no tom dela ali, mas alguma coisa... que depois ela vai ser mais pastel, sabe? Então já entra na moda também, já cai no gosto de todo mundo. Mas a tinta é uma coisa engraçada, porque assim, ela muda completamente. Completamente. Eu fiz uma reforma num quarto da casa da praia da minha avó. E assim, só de eu pintar, eu fiz outras coisas, mas basicamente eu pintei a parede. Basicamente, pintei a parede, a cama e usei uma cadeira assim de mesinha que eu pintei também. Mudou completamente. Tipo, você não diz que é o mesmo lugar. E eu gastei uma lata de tinta. O negócio é você ir fazendo uma checklist das coisas que te incomodam dentro da tua casa pra que comece a dar certo. Então, esse tapete me incomoda. Isso aqui não combina, ou isso aqui já tá... ou às vezes até vai mudando, porque às vezes você não sabe o que te incomoda. Às vezes é claro, às vezes, esse tapete aqui eu não gosto e tá me irritando. Não tem nada a ver com o negócio. Tira o tapete. Mas às vezes você tá ali, você não sabe direito. Então vai mudando. Troca uma almofada, pinta uma parede. E por menos habilidade que você tem, uma parede, eu tenho certeza que você consegue pintar. Talvez não fique perfeito, mas... Todo mundo consegue pintar uma parede. E é um custo baixo, né? Custo muito baixo. Você vai pegar uma lata de tinta, vai amassar um pouquinho. Passa a dica aí pro pessoal, então, que é... Gente, a dica é... A dica de hoje é... Força de vontade, coragem, pega o pincel, molha na tinta, joga na parede e é isso aí. Só dá risada, depois posta pro... Gente, alguém tem um pintor aí. Se ficar ruim, a dica é... Pinta tudo de branco de novo e tá tudo certo. Ninguém viu nada. Não precisa postar Finge que nunca existiu.
Eu reformei o quarto que eu morava na casa dos meus pais. E eu já tava, assim, procurando apartamento, né? E todo mundo falou, tá louca, né? Você quer sair de casa, vai reformar, vai... Eu falei, gente, eu não me sentia mais bem lá. E era o lugar que eu mais ficava, né? Lá na sala com meus pais e no meu quarto, então... por isso que eu digo, a diferença de você estar num lugar que você se sente bem é muito grande. Porque no momento que eu reformei meu quarto, eu me sentia bem ali, eu me sentia eu, nossa, mudou completamente. Então, todo mundo falou, nossa, mas você é louca, né? Você tá procurando apartamento, você vai reformar aqui, vai gastar pra quê? E eu gastei muito pouco, o que eu investi mais eram coisas que eu ia levar pro meu apartamento, então eu já sabia que eu ia me mudar e eu ia levar. Mas basicamente pintei minha parede, eu fiz uma arte lá, você é artista nisso também. Umas doideiras. Entendi. E eu falei, cara, desenhei umas não paisagens, sei se vai dar certo. Sol, umas montanhas, isso. Nunca fiz, não sei se vai dar certo, não sei se eu tenho essa habilidade, nunca desenhei nada, então... Eu não consegui nem desenhar no papel, pra você ter ideia. Eu falei, não, vou fazer um esboço aqui. Daí eu desenhei, falei, não. Acho que não. Desenhei de novo, eu desenhei mais 5 vezes. Falei, bom que, não, eu vou direto na parede. O papel não tá com nada. E, me joguei, assim, falei, não, pior que vai acontecer, eu sempre penso assim, o que é o pior que pode acontecer? Vale a pena? Se acontecer o pior, vale a pena? Vale, então tá bom. Então eu fui lá, já fiz uns troços malucos lá. E tá feliz? E fiquei feliz da vida, deu tudo certo. Então assim, às vezes falta só a coragem, sabe? De enfrentar. O arrependimento, que nem esse ponto que você fala, é importante, porque o que de pior pode acontecer? Dependendo da intervenção que você vai fazer no ambiente, pode ser que seja um custo muito alto, sei lá, vai tirar uma parede. Pensa bem se vai fazer sentido, sei lá, o imóvel alugado, vai fazer sentido, você vai precisar fazer a parede de novo se você for devolver o imóvel, aí sim, né, mas, pintura, mudar móveis de lugar, isso é grátis, praticamente, né, você vai gastar super pouco e vai te dar uma sensação muito melhor, né? Exato. Porque o importante é, se você tá feliz com o ambiente, isso que importa, né? Que foi o que você falou. E se você já não tá feliz, você não tem nada a perder, entendeu? Você já não tá no lugar dos seus sonhos. Então, se piorar um pouquinho... se piorar um pouquinho, a gente despiora depois. O negócio é tirar foto antes, como tava, né? Porque se der tudo, fez uma cagada enorme, você olha a foto e refaz tudo do jeito que tava. Não, e pintar, assim, aperta os spots, chama um pintor pra pintar de branco e pronto, entendeu? E tá resolvido. Tá tudo resolvido, tá tudo certo. Não, perfeito. E se você... eu acho que eu tenho algumas perguntinhas aqui. Como que a gente tá de tempo aí, pessoal? Vocês que dizem, estamos com 55 minutos. Quer fazer uma pausa depois de voltar? Pode ser. A gente fez uma pausinha agora porque a Camila queria muito ir embora. Vocês me pegaram lá na esquina, me fizeram voltar. Agora ela tá amarrada na cadeira ali, aqui. Pelo menos Por até o finalzinho. Pelo menos ela tá amarrada, agora já não sai. Aproveitando, tem um conteúdo que eu acho que é legal, o pessoal vai se interessar. Eu me interesso pelo menos, né? E daí, como eu tô falando contigo aqui, eu vou perguntar o que eu quero. Sim. Você falou que sai barato pra fazer essas reformas e tal. E você reformou o quarto da tua avó, né? Isso. O que você fez lá e quanto que você gastou? Então, depois a gente coloca o videozinho do Instagram pra vocês verem o que foi feito ali. Lá, assim, eu tive um dia pra fazer. E nesse um dia eu fui pra praia. Então, assim, foi prioridades. Prioridades, né? Tava lá, férias, fiz aproveitar. Mas, então foi uma coisa bem rápida, barata, porque minha avó falou assim, te dou R$300. E você faz o que você quiser aí. Eu falei, tá bom. Adoro um desafio, né? Então, e é complicado porque assim, lá eu não tinha nada, né? Na minha casa eu tenho meu martelo, eu tenho meu pincel, meu rolo, minha bandeja de tinta, lá eu não tinha nada. Então, nesses R$300 eu ia ter que comprar pincel, rolo, fita crepe, tudo que eu precisasse. Então... A tua avó não te deu por desafio, né? Sacaneou você. Ela duvidou da minha capacidade. Você é boa mesmo, Camila? Você é boa? Vamos ver se é boa. Vamos ver se vai cumprir aqui, ó. Fazer vídeo pro Instagram é fácil, quero ver fazer aqui na minha casa agora. Tá aqui, ó. Ela não foi boazinha, não. Aí, enfim. Então foi uma coisa bem express mesmo, assim. Foi bem...
Também não tinha muito o que fazer, né? Um quarto de casa de praia, então... Quarto quadrado, convencional, nada não especial. tem guarda-roupa, não tem nada, é um quarto de visita, assim, que a gente usa muito pouco. Então, basicamente, o que eu, na minha cabeça, vou só pintar uma parede. Falei, e aí, vamos pintar uma parede? Vamos dar uma tapeada aqui? Vamos. Então, beleza. Fui lá, comprei a tinta, cheguei pra pintar a parede. Aí, quando eu fui pintar a parede, eu olhei e falei, mas essa cadeira quebrada aqui, talvez, né, um apoiozinho pra cama. Logo eu, Camila, vou deixar essa cadeira. Aí, tá, fui lá comprar uma tinta pra pintar a cadeira. E aí uma coisa foi levando a outra. Até aí já gastou todo o dinheiro? Não, aí gastei metade. Não, nem metade. Gastei uns R$100. Cento e pouquinho com tinta, pincel, rolo. Era um quarto muito grande? Quantos metros você lembra? Mas tem uma noção? Eu acho que uns... De 1 a 200 metros quadrados. Nessa Intermediário. faixa. Não passa de 200. Não, eu acho que tem tipo 3x3, alguma coisa assim. Pra ter uma noção, né? Às vezes o quarto dela era gigantesco. Não. Era um quarto normal, tipo um pouco maior que essa sala aqui. E uma coisa vai levando a outra, né? Então, assim, comprei as coisas e tal, daí resolvi pintar as 2 cadeiras que estavam quebradas, fiz a mesinha, daí comprei uns quadrinhos. Praia é bom que tem isso, né? Então, fui naquelas lojas de 10ão, comprei uns quadros horrorosos. Aí cheguei em casa, né? Cheguei com a sacolinha, minha avó, deixa eu ver o que você comprou. Eu falei, comprei uns quadros pra decorar. Aí mostrei, assim, uma índia, assim, bem horrorosa. Aquelas montagens do Photoshop. Um quadro da esquinha, assim. Eu falei, eu achei, né, ali do lado da churrasqueira, vai super combinar, né? Eu pensei em fazer uma coisa mais descolada, né? O que você achou dela? Não, eu confio em você, vai ficar show. Se você gostou. Falei, vó, que mentirosa. Você não tem vergonha nessa cara dela. Por quê? Não vai ser assim? Aí eu, não, né? Dela, ufa. Ela tinha quase se arrependido, né? Fala, e a casa é da irmã dela também, e eu já tava pensando o que eu ia falar pra Marília. Eu tava pensando no tempo que ia gastar pra tirar as coisas que você fez. Aí eu falei, não, fica tranquila. Daí imprimi umas coisas de praia, assim, usei só a moldura, colei, dei meus pulos, né? E aí gastei R$270 praticamente, e pintei a parede, coloquei os quadros, pintei as mesinhas, as cadeiras, né, pra usar como apoio. E daí no final, olhei aquela cama velha, assim, falei, não vai combinar, acho que eu vou ter que pintar a cama também. Você não tem preguiça, isso é uma coisa que... Não tenho. E daí já olhei aquele lustre e também falei, gente, mas um plafon aqui não vai combinar. Daí já inventei um lustre, comprei um bastidor, e na praia é tudo um pouco mais complicado, né? Em casa eu tinha tudo. Mas lá a gente acabei achando. Aí fiz um lustre com um palitinho também, aqueles joguinhos americanos de palitinhos, né? Colei, deu certo. Pintei a cama, no final ainda enrolei umas cordinhas na cama pra dar um ar de praia. E foi isso, com R$270 e um dia de muito trabalho, que no outro dia eu quase não levantei. Mas... E a nota que a tua avó deu? Ela ficou louca. E até sobrou ainda pra pegar esses quadros dos índios aí e fazer mais um ambiente estilizado. Ficou bem legal, assim. Então, se tivesse mais tempo, claro, né? Dava pra fazer mais coisas. Mais tempo, mais dinheiro, você podia ter investido... Então, também é bem relativo, assim. Você pode investir R$100, você pode investir R$1.000 e... A criatividade vai mandar ali o que dá pra você fazer. Então, pintar, você sempre vai indicar pintar, porque dá um... Pintar a parede, pintar móvel, pintar o quadro, pintar o que for. Isso dá uma vida nova pro meio. Fica muito legal, assim. Faz uma diferença muito grande. Então, quando a gente fala de custo baixo, tipo, você gastou R$270 pra reformar um quarto. Então, e é isso aí. E é isso aí. E fez, nossa, parece outro lugar, assim. Realmente. Requisito não ter preguiça. Basicamente. Se jogar, ter coragem e se jogar mesmo. E ir pra praia antes também pra dar energia. Ir pra praia pra dar uma relaxada, dar uma inspirada. Tem que ter criatividade, né? Tem que ter. De algum jeito você... Então... Não, perfeito. Agora a gente vai fazer algumas perguntas pra Camila aqui no bate-papo. Foi muito bacana, muito legal por enquanto. Mas tem algumas perguntas que eu queria fazer pra conhecer a Camila mesmo. Tá.
Porque às vezes a Camila que tá aqui, vocês estão conhecendo a Camila que gosta de fazer reforma, gosta de inventar moda nos móveis, pintar parede, pintar móvel, né, reformar as coisas. Então a gente vai fazer uma brincadeira aqui, que não é uma brincadeira, na verdade a gente vai perguntar algumas coisas sobre o que ela prefere, né? 2 alternativas pra gente ver o que a Camila escolheria pra ver se faz sentido Só ou não. lembrando que eu estou amarrada na cadeira, sequestrada nesse lugar, então... Mas a resposta tem que ser natural, Tá. tá? Ela não vai ser forçada aqui, né, Camila? Você não vai ser forçada. O que é pra falar mesmo? Qual que é o roteiro? E a gente vai tentar entender, você vai tentar explicar pra nós por que você vai escolher essa alternativa. Tá bom. Ai, meu Deus. Então, a primeira eu sou ótima pergunta... pra escolher, sabe? Vamos ver. Eu sou, assim, decidida, quase no... Você vai na raiz do problema, Só né? que Você já não. vai... Se você falar, escolhe esse aqui é preto, esse aqui é preto, escolhe. Não tem uma terceira, Não quarta, sei. quinta opção? Tem um outro preto? Mas então, você preferia... Né? Todas as perguntas são em relação ao que você prefere. Tá. Você preferia ter 10 anos pra sempre ou 18 anos pra sempre? Justifique. Uma pergunta de Enem, não é uma pergunta de Enem. Descreva. Eu preferia ter 18 anos. Fazer 18 umas anos. cagadas, né? Quebrar a cara. Com 10 anos você só assiste desenho. Mas os 10 anos você não tem responsabilidade, né? Mas... Você pode fazer com coisa... Mãe, desculpa. 18 anos você já tá mais... Já não tem mais uma mãe. Você aproveitou mais a vida. Você lembra o que você fazia quando tinha 10 anos? Tem ideia? Olha, com Minha memória é 18 eu muito fraca, provavelmente fazia a mesma coisa, né? Não mudou muito. Ficava ali vendo série. Mudou só o desenho pra série. Não, mas com 10 anos... Cara, eu provavelmente já tava fazendo umas coisas, umas bonecas de pano. Eu já Eu tava acho que eu tava mexendo com nessa isso. fase aí das bonecas. Eu sempre tava vendendo alguma coisa. Sempre fui vendedora. Eu comecei vendendo pulseirinha na pré-escola. Depois tava fazendo boneca de pano pra vender. Depois vendi brigadeiro, vendi cookies, vendi bijuteria. Já fiz de tudo. O bom é que você linkou... Então eu tava vendendo alguma coisa. Vendendo tudo. Você aproveitou o artesanato, já linkou com venda e já tá resolvido. Não, com 18 anos faz mais sentido. Então você já tinha mais responsabilidade, você já sabia mais o que você queria. Já tá fazendo umas cagadas por aí. Faz parte, né? É. Com 10 anos as cagadas São tão não tem pequenininhas, graça, né? Não tudo tem resolvível. muita adrenalina, assim, é mais tranquilo. Show. Então, outra pergunta. Você preferia... Você gosta de falar, né? Ou não gosta de falar? Mais ou menos. Você é mais Eu quieta, sou mais da tranquila? minha, mas... Então, eu vou fazer uma outra pergunta. Você preferia ganhar na loteria hoje? Né? A gente hoje você ter ganho 2 vezes na loteria. Você preferia ganhar na Você loteria? olha, eu espero que você esteja, assim, prevendo meu futuro. Você tem que jogar no bicho hoje. Eu não sei como é que sair joga, daqui, mas vou deve jogar. ser fácil. Aposto tudo no macaco. Tá bom. Você preferia ganhar na loteria ou você preferia viver o dobro do normal? Hoje você podia estar com 100 milhões de reais na tua conta, ou você preferia viver até os 190 anos? Olha, se a dor nas costas com 30 já é essa, imagina com 100. Não, se tiver saúde, pensa que você vai ter saúde? saúde, Você vai viver proporcionalmente, então você vai começar Eu a ter acho que dor eu nas preferia costas ganhar com na 100. loteria. É? Porque aí o tempo que eu trabalho, eu não precisava trabalhar. Então eu já vou viver não 2, mas vou viver umas 3 vezes mais. Eu Só vai... só vou viver, só. Entendi. Eu acho que Acho que ganhar na loteria seria ganhar na loteria. a melhor situação. Nunca joguei, mas quem sabe eu ganho, né? Às vezes você ganha, né? Você acha um bilhete premiado na rua. Pode ser, né? Alguém deixa eu voar. A outra pergunta do você prefere, eu acho que eu já fiz antes pra você, né? O que você faria, na verdade não é o que você prefere, mas o que você faria se você pudesse largar tudo e se dedicar a uma única coisa? Então, você reformaria o teu apartamento 350 vezes? Incansavelmente. Talvez. Então, inclusive o quarto dos meus pais, quando eu morava lá, eu terminei de reformar ele e quando eu terminei, deu tipo assim, 1 semana eu já mudei as coisas do lugar. E teus pais, eu como é que eles realmente- ficam em relação a Eles isso? já desistiram, É? eles já aceitaram, Já que a filha largaram pra nasceu com vida, problema e já... Já estão ok com isso. No começo, assim, né, você sempre tenta buscar uma solução, né, resolver o problema da pessoa, agora eles falam, tá, A gente já te não largou, tem, desistiram. deixa que a vida dá um jeito. Uhum. Não, mas eles embarcam junto, eles não têm escolha, eles me criaram assim. Uhum. Então eu falo, cara, Veio deles. vocês vão ter que me ajudar, entendeu? Não é só me criar assim e deixar por isso mesmo. Então eu arrasto eles comigo também. Tá certo. Faço eles participarem. Maravilha.
Então, eu acho que é isso, né? É O papo isso. foi muito bom. A gente estava aqui com a Camila Piazeto, a gente falou bastante sobre reformar as coisas, sobre como que é tocar o próprio projeto, que é um desafio, né? Eu não tenho muita autoridade para falar disso, porque eu não sou arquiteto, mas imagino que deve ser um saco ter que ficar pensando 1 milhão de coisas e mudando de ideia toda vez. Não, e aí quando você resolve, você fala, não, é isso. Aí no dia seguinte já vai aparecer um projetinho diferente ali pra você falar. E totalmente Mas diferente. e se for assim? Não, mas então é isso. Então, obrigado, Camila, por ter participado aqui, sido a cobaia. A gente vai te desamarrar daqui a pouco já, né? Só vai Obrigada, finalizar, ver se obrigada. gravou tudo certinho, né? Se a gente não fez nada de errado. Eu acho que talvez não esteja gravando, não sei. Talvez não tá gravando, talvez... Vamos começar né? de novo? Vamos começar do zero aqui. Agradecemos todo mundo que está assistindo aí. A gente vai fazer mais podcast. Esse aqui é o primeiro podcast com a Camila. A Camila vai voltar esse aqui aqui nem valeu, também. foi só pra Só ver, teste. assim, só pra testar. Né? Esse aqui A nem- gente queria ver se a Camila era uma pessoa sociável, fácil de conversar, que na verdade... Agora que já viram que não, já... Agora a gente já parte para talvez outra alternativa, né? A gente não sabe se isso vai sair do ar, né? Se vai ser publicado, então se não for publicado... Talvez ninguém nunca assista. Talvez ninguém nunca não veja, sai mas daqui. a gente ainda sabe que você tá publicando. Ainda dá tempo, lá. né? Eu falei, gente, se der errado, engaveta e pronto. Se der errado, deu errado. Daí só pinta a parede de novo Pinta de e tá novo, tudo certo. Tá tudo certo, ninguém precisa saber. É isso aí, Mas é então. isso. Obrigada pelo Até convite, mais. pela oportunidade, foi muito gostoso, foi muito legal. Meu primeiro podcast. É isso aí. Até mais, então, e é isso aí.